ברית חדשה, פרשת ואתחנן. Shalom, shalom! Estamos de volta aqui no nosso canal Mahanaima, este canal que é reservado para os israelitas, aqueles que são israelitas, que têm a alma divina, pessoas que estão voltadas para a espiritualidade, pessoas que têm o testemunho de Yeshua, o Mashiach de Israel. Baruch Hashem. Eu sou a Amara Hayá. Vamos estudar a Brit Hadashah? Vamos estudar a Brit Hadashah referente a Parashat Hashavua, a Parashat Vaetchanan. Baruch Hashem. Essa Parashat maravilhosa é a continuidade, então, do discurso de Moshe Rabbeinu a partir de Devarim, que estudamos semana passada. Ele continua a discursar, a ensinar o povo, a admoestar o povo. E nesta linda Parashat, ele vai fazer a repetição das 10 palavras. Ele vai proclamar o Shema Israel. É, então, uma Parashat muito rica em ensino da instrução do Eterno, muito rica em brachot, bênçãos, pois as 10 palavras estão sendo citadas. Baruch Hashem, interessante sabermos que quando formos fazer a leitura desse trecho da Parashá, ficamos de pé na hora de fazermos a recitação das 10 palavras. Baruch Hashem. O texto que existe, vários podemos contar aqui, contudo vamos separar aqui um hoje para estudarmos, que faz a referência da Parashat Vaetchanan, onde Yeshua, nosso mestre, também proclama o Shema Israel, aquele mesmo trecho que está em Devarim, no capítulo 6, do verso 4 e 5, Baruch Hashem. Ele também vai citar, neste mesmo trecho da Brit Hadashah, Levítico, Vaikra 19, 18, que é o amarás teu próximo como a ti mesmo. Então, vamos ver aqui o que o nosso mestre está nos trazendo de judaísmo, porque, infelizmente, as pessoas pensam que Yeshua vai trazer uma nova religião, e esse texto vai cortar esse pensamento errado de que Yeshua é uma nova religião, é uma separação do povo judeu. Pelo contrário, Yeshua é judeu, ele vai repetir as palavras de Moshe, ele vai repetir a Torá, ele vai repetir os Neviim, ou seja, ele veio para cumprir, para fazer com que seja entendido de uma forma plena e que seja acatado pela alma de uma forma plena, no sentido de fazer a Brit Milá Baleva, a aliança do coração. Não apenas a Brit Milá da carne, mas a Brit Milá da Balev, do coração. E o que é que consiste a Brit Milá Balev? A Brit Milá Balev, que é a aliança feita no coração com o Eterno, é nada mais, nada menos que retirar o prepúcio do coração. Aquele prepúcio que existe no órgão genital masculino, feito em carne, que é retirado de forma física, ele existe também no coração. Existe uma clipá sobre o coração. Qual é a clipá que está no coração? A frieza, a apatia, a não sensibilidade ao que é do Eterno, a falta de amor verdadeiro e pleno à luz. E Yeshua, ele veio fazer o trabalho da Brit Milá Balev. É isso que ele vem fazer. A renovação da aliança que Yeshua traz, a Brit Hadashah, a aliança renovada, é a Brit Milá Balev. E esse trecho aqui vai citar justamente isso. Não é uma nova Torá, não é um novo ensino, não é uma nova religião, não é um novo povo, não é quem saiu para fora. Não. Nós estamos dentro da Kehilá, dentro da congregação do povo, do Arraial de Israel. A Assembleia do Eterno é o povo de Israel, pois o pacto foi feito primeiramente com Abraham Avinu. E os seus descendentes fazem parte deste pacto. Ou seja, a família de Abraham. Existem descendentes de Abraham espalhados por toda a terra. O Eterno disse para Abraham que o povo, seus filhos, no caso, os filhos de Abraham, seriam como areia. Então, essa coisa de você ouvir, inclusive muitos judeus tradicionais falar que o povo judeu é um pingo de gente, que é só 16 milhões de pessoas, que é aquele povo que mora no estado de Israel, nos Estados Unidos.
aqui no Brasil tem 1 ou 2. Não é assim que funciona. Isso é conversa fiada, certo? Conversa fiada do sistema. Baruch Hashem. E tudo é eterno, viu? Porque quem tem que ser enganado, tem que ser enganado. Não tem essa de que o eterno vai abrir o olho da pessoa antes da pessoa fazer o pacto Balev. Por isso Yeshua está aqui, proclamando o pacto Balev. Para que essa clipá seja retirada do seu coração, do meu coração, do coração de todo israeli. As 10 tribos estão dissolvidas no meio das 70 nações. Lembra que Yeshua fez um trabalho com 70 dos seus alunos? Mandou que eles fossem em pares, por todos os lugares, para proclamar as Bessorot, as boas novas? E o que aconteceu com aqueles 70 alunos de Yeshua, que são chamados de discípulos? O que aconteceu com eles? Eles esmoreceram. Eles deixaram, quando Yeshua começou a ensinar para eles Torá plena, eles falaram que o discurso de Yeshua era muito pesado, que era muito duro, que era muito difícil. E eles se esmoreceram e saíram e deixaram de seguir o mestre. Estes 70 discípulos, nada mais, nada menos, são as 70 nações, onde cada uma das nações existe pessoas israelitas. Existem israelitas em cada uma das 70 nações. A gente não sabe exatamente quem são, mas estão lá. Por quê? Porque a promessa feita a Avraham Avinu é exatamente essa, de que seriam espalhados como areia por todas as nações, e as bênçãos do Eterno iriam fluir sobre a terra através dos filhos de Abraão. Isso nós temos provas e mais provas. Se você for estudar qualquer parte da sabedoria humana, das ciências humanas, você vai ver que grandes sábios daquelas áreas ali, da filosofia, da matemática, da física, das línguas, das ciências de medicina, da biomedicina, de todas as áreas da inteligência humana, os grandes pensadores, os grandes cientistas, os grandes intelectuais são judeus, são filhos de judeus, são homens que muitas vezes não professavam a religião, de seguir a religião, mas eram descendentes do povo judeu, com sangue judeu, com a alma judia. Porque a luz das nações é o povo de Israel. Independente deste povo de Israel ter feito a Brit Milá Balev, que é se voltar com o coração inteiro para o seu Criador, a alma viva do Eterno, a alma pulsante, a alma divina está dentro dessas pessoas. E os nossos sábios nos ensinam que eles precisam cavar. O que quer dizer isso, cavar? Quer dizer que existe água por baixo. É necessário que seja feita uma escavação. É necessário que seja feito um trabalho, um esforço. Mas a água viva fluirá. Está ali por baixo daquele monte de terra, de pedras. Às vezes o terreno é fácil de encontrar água. É raso para encontrar água. O poço, para furar, não precisa muito esforço. Com 2, 3, 4 metros consegue achar água. Outros terrenos precisam de cavar mais. Existem pedras, precisam de um esforço maior. Outros terrenos é necessário que tragam um maquinário, que seja feita uma perfuração profunda. Mas encontre a água. O importante é saber que existe a água por baixo de toda essa clipá. É necessário que seja iniciado um trabalho de escavação. Porque todo Yehudi, independente de onde ele nasceu fisicamente, ele tem a água pura dentro de si. Ele tem a alma divina, ele tem a sabedoria do Eterno. E isso flui. Não tem jeito, não tem como segurar. A água, ela sai. Se a gente não cavar, ela começa a infiltrar. Então, todos os pensadores inteligentes, aqueles homens que descobriram luz, que descobriram energia elétrica, que descobriram internet, que fizeram todo tipo de manufaturas que foram para despertamento de um bem-estar físico na Terra. Pessoas inteligentes que criaram fórmulas
onde dali resultaram várias medicações que curam o corpo ou que resolvem questões de várias áreas da nossa vida cotidiana e social. Todas essas pessoas, vocês podem estudar. Eu estou fazendo faculdade, eu posso falar para vocês aqui de entendimento de causa. Em todas as áreas, você vai encontrar judeus, pessoas que são filhas de rabinos, e muitas vezes a gente fala assim, mas esse aqui eu sei que é filho de judeu, porque é dito que ele é filho de não sei do quem, que não sei do quem, não sei do quem. E aqueles que a gente não sabe que o nome exatamente é de uma família que claramente é dita que é de judeu. Que são a maioria. Não existe isso de só 16 milhões de judeus no mundo. Isso é multiplicado no mínimo 100 vezes. No mínimo 100 vezes. Por que nós temos que multiplicar isso no mínimo 6 vezes? Porque nós sabemos que quando Yeshua voltar, 2/3 da humanidade será exterminado. Então daí nós temos plena certeza que 2/3 das pessoas que estão vivas na Terra hoje são descendentes diretos da serpente. Não tem a alma divina que eu disse a respeito da família de Abraão. Por quê? Porque tem aquelas 3 clipot que nós estudamos juntos sobre a Noga. Tem a Noga e ainda tem mais 3, que é a nuvem escura, que é o redemoinho e que é também o fogo ardente. Então, essas pessoas que estão com essas 3 clipot sobre a Noga, elas não têm conserto. Essas serão exterminadas, ou seja, não tem alma divina nelas. Elas já fizeram pecados de careta sobre pecado de careta e já foram cortados. Inicialmente, suas almas eram divinas, porque todo mundo recebeu o sopro. Adão recebeu o sopro no nariz. Mas, conforme a pessoa vai pecando, ela vai acarretando sobre si cortes espirituais. E nisso ela vai se desligando da luz. Certo? Então, se 2/3 já está perdido, existe 1/3 que ainda tem a luz lá dentro. E como temos 8 bilhões de pessoas no mundo, esse último terço, nós temos que tirar daí as 70 nações, representantes das 70 nações e representantes das 12 tribos. Se você fazer uma conta ligeiro, não vai ser só 16 milhões. É óbvio que isso vai ser multiplicado por 100 ou por mais. Nós não temos aqui que ficar pegando caneta e fazendo conta. O que nós temos que entender é que você que está me escutando é israelita. É isso que você tem que entender. Porque o Eterno direciona seus filhos para Techuvá. Tudo é o Eterno. Se você está escutando essas palavras, é óbvio que o Eterno quer que você faça Techuvá. E se você está no caminho da Techuvá, é óbvio que o Eterno quer que você se fortaleça e que continue neste caminho e que faça ainda mais do que você já está fazendo. Porque o nosso mestre Yeshua, ele nos ensina o quê? Que aquele que faz o que manda é um inútil. Se eu estou fazendo os mandamentos, os 613 apenas, eu sou inútil. Eu tenho que fazer a mais. E Yeshua disse, você tem que nascer de novo. Você tem que ser uma criatura diferente daquilo que você imagina que deve ser. Ou seja, você tem que renascer fazendo a Brit Milá Balei. Vamos ler o texto. Baruch Hashem. Então, capítulo 12, a partir dos versos 28. Vamos lá. Aproximou-se dele um dos mestres da Torá, que os ouvira discutir, e percebendo que lhes havia respondido bem, indagou-lhe, qual é o primeiro de todos os preceitos? Respondeu Yeshua, o primeiro é, ouve Israel,
Adonai é nosso Elohim. Adonai é um. Amarás Adonai, teu Elohim, de todo o teu coração, de toda a tua vida, de todo o teu entendimento e de todas as tuas forças. E o segundo é este: amarás a teu próximo como a ti mesmo. Não há outro preceito maior do que esses. Ao que lhes disse o mestre da Torá: muito bem, mestre, com verdade disseste que ele é um e fora dele não há outro, e que amá-lo de todo o coração e de todo o entendimento e de todas as forças, e amar o próximo como a si mesmo, é mais do que todas as oferendas e sacrifícios. E Yeshua, vendo que havia respondido sabiamente, disse: não estás longe do reino do Altíssimo. E ninguém ousava mais interrogar. Baruch Hashem, a grande sabedoria contida na alma que perambulava entre os homens, a alma primordial, o vaso primordial, o primogênito, aquele que foi gerado de parto normal pela luz. Primogênito para judeu, para israelita, é o filho que nasce primeiro, o filho homem que nasce primeiro de parto normal. Yeshua é o primogênito de Israel. Ele é o primogênito da criação do Eterno. Ele nasceu de forma natural. Ele não precisou de ter chuvá. Por isso, a alma de Yeshua, fazendo o trabalho de espalhar a Torá nesse mundo, vale como um justo perfeito que depois, ao entregar sua vida, o Korban Hatat, aquele que é oferenda por pecado, não do seu próprio pecado, ele não tinha pecado para poder expiar, mas do pecado de seus irmãos. Então serve o sangue puro como cobertura, como capará. Por isso, Baruch Hashem, temos o mestre Yeshua e o seu testemunho agora no próximo Yom Kippur para cobrir nossos pecados. Por isso, mesmo que o templo sagrado foi destruído por nossas transgressões, o Eterno teve piedade de nós e nos enviou o seu primogênito para poder, com o sangue dele, feito um sacrifício perfeito, nós utilizarmos para caparar de nossos pecados. Baruch Hashem. A base da Torá está sob esses dois preceitos. A ignorância das pessoas que estão com os olhos vendados e os ouvidos tapados pelas clipotes é de achar que a Torá é resumida nestes dois preceitos. Isso é uma ignorância e uma inverdade. Porque é dito aqui, que é dito como verdade, que Yeshua disse que este é o primeiro e o outro é o segundo. Isso quer dizer que quando algo está em primeiro lugar, isso se torna o líder. Isso se torna a cabeça. Isso se torna aquilo que vai gerir, que vai administrar. Através deste mandamento, de amar o Eterno de todo o coração, ou seja, quando eu conseguir escutar, ouvir, obedecer que Deus é um só para mim, que Deus ele é um e ele é o único Deus da minha vida, e assim eu entregar totalmente o meu coração, fazendo a aliança com ele, Brit Balev, eu tirar, clipar de cima do meu coração, eu passar a amar o Eterno. Amar de verdade, amar o Eterno, não é querer bem o Eterno apenas. Amar o Eterno é se dedicar completamente a Ele. É fazer tudo que Ele pede para fazer com desejo próprio. Não é necessário forçar alguém que ama. Nós temos um pouquinho do entendimento disso quando nós temos os nossos filhos. Você que é mãe e pai de verdade, um pai natural e não um pai clipar. Eu estou falando de pessoas que têm a mentalidade normal, vamos colocar a palavra normal entre aspas, né? Não uma pessoa perversa, que é torta, que tem algum tipo de transtorno de personalidade, que são os descendentes da serpente. Eu estou falando com israelitas.
Os israelitas que têm seus filhos, que dedicam noite e dia o cuidado a seus filhos, principalmente quando eles ainda são de colo, quando eles estão ainda de uma maneira que são totalmente dependentes de seus pais. Não é pesado para uma mãe amamentar seu filho. Não é pesado para uma mãe se levantar de madrugada para trocar as fraldas de seu filho. Não é pesado para uma mãe dar alimento, cuidar, lavar seu filho, vestir seu filho, segurar no colo. Isso é uma satisfação. A mãe ama o filho a ponto dela deixar de comer para dar comida para seu próprio filho. Ou seja, este amor que você e eu experimentam nesse mundo físico, que ainda é quase nada diante do amor do eterno. Este amor natural. É isso que nós temos que sentir pela divindade. É ser como uma mãe e um pai para Deus. Não que você vai ser mãe e pai de Deus, mas sentir o afeto, o carinho, o desvelo, a vontade de estar perto, a vontade de afagar, a vontade de amar, a vontade de abraçar. É isso que Yeshua está nos ensinando, é esta Torá, a Torá plena da circuncisão baleva. E depois está dizendo que tem que ser com toda a vida. Ama com todo o coração, nesse sentido de se entregar completamente em amor, em cuidado, em afeto e também entregar todas as suas ações. Tudo que se diz, vida, tem que ser primeiro para Deus. Eu acordo para servir a Deus. Eu levanto da cama para servir a Deus. Eu vou me alimentar para o serviço divino. Eu vou conversar para Deus. Eu vou me lavar, me limpar, me cuidar fisicamente para Deus. Eu vou me vestir para Deus. Eu vou trabalhar para Deus. Eu vou ensinar ou aprender para agradar a Deus. A nossa vida tem que ser direcionada para o eterno. É isso que Yeshua quer nos dizer quando ele diz que isso tem que ser a cabeça. É essa a direção. É essa a renovação da aliança trazida pelo mestre Yeshua, pelo Mashiach de Israel, Baruch Hashem. E ele diz que é de todo o entendimento. Ou seja, quando você procura entender, quando você procura conhecer, é como eu disse lá no vídeo que eu pedi vocês para assistirem. Assistam, está no canal. O vídeo voltado para os 7 Shabbatot do consolo, que a gente vai falar melhor na Haftarah. Yeshua, ele diz o seguinte: volte o seu conhecimento, a sua fome de aprender para o divino. Porque cada vez que nós conhecemos a Deus, o profeta Roshé, ele diz: sigamos e prossigamos no conhecimento do eterno. Porque se nós afastarmos do conhecimento de Deus, nós erramos o caminho, nós tropeçamos pelo caminho. Porque nós só podemos nos achegar intimamente, como eu expliquei ali no vídeo, com o conhecimento. Foi assim que Adam, ele fez os filhos com Havá no início, através do conhecimento. É o conhecimento que faz a junção dos seres. É através do conhecimento que a gente consegue multiplicar a vida. A vida se multiplica através do conhecer. É necessário estudar a Deus. É necessário aprender Ele. É necessário se envolver no entendimento de Deus. Yeshua disse: com todas as suas forças, tudo que você tem, a sua força vital, a sua força de ganho material, isso tem que ser direcionado para Deus. Yeshua nos ensina: não se preocupe com comer, vestir. Se preocupe com o eterno, porque quando você se volta para o reino de Deus, quando você se volta em colocar o Meler, colocar a sua Neshama no início, ou seja, na cabeça, colocar Neshama, o entendimento por cima, depois o Ruach, a emoção, depois as ações. Quando você coloca isso no lugar, coloca os valores, existe uma tabela de valores a ser seguida. Uma tabela de valores que vai te colocar como um rei neste mundo. O reino de Deus é construído primeiro internamente. E depois, quando tiver uma gama de pessoas que estão neste mesmo intuito, nesta mesma vibração, então o reino divino externo virá. Para que o Mashiach se manifeste, é necessário que nós deixemos que a faísca divina de Mashiach, que cada um de nós tem dentro de nós,
nós israelitas. Nós devemos deixar essa faísca funcionar. Nós devemos ser pequenos Mashiach, pequenos Meshirim. Nós temos que deixar que essa ascensão de Mashiach aconteça internamente. Por isso que eu não fico aqui no nosso canal estimulando vocês ao medo apocalíptico, que infelizmente as pessoas se apegam à morte, à destruição. Ah, que não sei quem vai vir, é que o anti não sei quem vai vir, é que vai vir a inteligência não sei do que vai tomar conta do mundo. Pelo amor de Deus, meu povo, a inteligência artificial, se você não colocar dados lá, ela nem funciona. E mesmo com os dados, ela dá piti e bug o tempo todo. Vocês não veem o maquinário como dá bug, o sistema no computador fica pausando, fica travando, Isso não vai nunca ter alma. Isso nunca vai existir como alma viva. Acorda, e são símbolos. Para de se envolver com vibrações malignas. Onde vai trazer não é Mashiach, não, vai trazer o diabo, o Satã para tua vida, para destruir tua vida. Por isso que o mundo está envolvido em guerras, mortes, doenças, porque as pessoas vibram mal, elas pedem o mal o tempo todo, elas ficam ansiando pela maldade. Vai acontecer, e não sei o que, vai vir. Esquece essas coisas. Deixe isso na mão do Eterno. O Eterno sabe o que faz. Se ele usa os homens para matar os perversos, é porque os perversos estão merecendo morrer. Se ocupe em elevar a tua alma, como o Mashiach disse, de todo o teu coração, ame o Eterno. De todo o teu entendimento, ame o Eterno. De toda a tua vida, ame o Eterno. De toda a tua força, ame o Eterno. Se envolva com o amor. Se envolva com o que é bom. Volte-se para a bondade. E ainda tem o segundo, que vai ser o pescoço. Baruch Hashem. E qual é o pescoço? Ame o próximo. Ame o teu próximo como a ti mesmo. Entenda que dentro de cada ser humano, mesmo que seja descendente da serpente, mesmo que seja, porque o Eterno, ele só faz viver aquilo que ele quer que viva. A vontade de Deus tem que ser respeitada. O perverso existe, claro. Você não vai sair por aí abraçando o perverso, não é isso. Mas você vai ver que Deus está usando ele para alguma coisa, um propósito. E você não vai por aí destruir ninguém, a não ser que o Eterno lhe mande fazer isso. De qualquer forma, quando você vibrar o amor, o perverso se afasta. Ele não vem se você não chama. O diabo não vem se a gente não fala o nome dele. Entenda. Faça o que tem que fazer. Que só virá para você aquilo que é bom para você. Baruch Hashem. E aí ninguém mais ousava interrogar. Como é que vai interrogar uma benção dessa? Como é que vai interrogar uma criatura divina dessa? Baruch Hashem. Da boca dele só sai luz. As trevas se afastam. Veja aqui, versículo 34. E olha só, meu filho, ninguém mais ousava vir interromper ele. Por quê? Como eu falei, vibrou bem, o mal cai fora. O mal cai fora. Baruch Hashem, assim é Moshe Rabbeinu. Nessa paraxá, ele vibra bem ali o tempo todo sobre as pessoas, para que avivasse a mente daquelas pessoas, para o que realmente interessa, as 10 palavras. O mundo sendo renovado de novo, porque ele repete as 10 palavras conforme os 10 ditos que foram ditos no início de tudo. O Eterno, ele queria trazer pra gente ali naquele momento no Monte Sinai a vida eterna de volta. O povo caiu em desgraça, por quê? Porque o povo fez o bezerro de ouro. Caso contrário, nós já estávamos no paraíso a partir dali. Entenda. A Torá não está tão longe, à medida que você não pode ir lá buscar. Daqui a pouco a gente vai ler isso. Ela não está lá no final do céu, lá em cima, nem lá no fundo do mar. Não, a Torá está na tua boca, na tua mente, no teu coração. Deixa essa água fluir. Cava esse poço. Arranca essas clipotes. Levanta do pó, Israel. Escuta, Israel. Obedece o teu Deus. Baruch Hashem. Vamos ficar por aqui com o estudo da Brit Hadashah. Deixe comentários aí embaixo no vídeo. Deixe um like no vídeo.
Compartilhe este vídeo, essa mensagem, com outros israelitas que estão por aí cavando, não poço, mas cavando as paredes da casa deles. Tá querendo atravessar a parede do vizinho para ver a vida dos outros? Para fazer lachonará? Tá querendo roubar, arrancando a cerca para roubar o terreno do outro? Ao invés de cavar para caçar água, tá cavando a parede do outro para roubar, para entrar na vida do outro. Por isso que não consegue se libertar. Envie esse vídeo para todos que têm interesse na Torá Sagrada. Que o Eterno abençoe a todos. Shalom, shalom, lehitraut. Kol hatovim lekulam.